Perturbação espiritual dentro de sua casa. Será que nessa quarentena as pessoas estão passando por mais perturbações no seu lar? Muitas vezes decorrentes, do nosso cansaço de ficarmos muito tempo no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, e às vezes essas pessoas passam por algumas dificuldades de relacionamento. Então hoje vamos falar sobre esse tema. Boa noite, Maria Elisângela. Boa noite, Pedro. É uma satisfação estar com vocês. Professor Pedro, que bom. Hoje a gente vai conversar sobre perturbação espiritual dentro da sua casa, dentro da nossa casa, Será que está acontecendo isso em nosso país, em nosso mundo? As pessoas estão passando por dificuldades dentro do seu lar, em decorrência de estarmos vivendo essa quarentena, onde temos que ficar confinados e isolados da sociedade. O quanto isso tem, de alguma maneira, levado as pessoas a algum tipo de sofrimento, e o quanto as influências espirituais também podem contribuir para o aumento da perturbação que pode acontecer dentro de uma residência. Podemos estar passando por perturbações em nosso lar, decorrentes da situação de confinamento e isolamento social, e uma boa parte dessa perturbação poderá estar relacionada também a influências espirituais que estão presentes. É um tema que está presente no Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, no capítulo 9 da segunda parte, na questão 456 em diante, justamente dessa intervenção dos Espíritos em nosso mundo corporal, seja nos nossos pensamentos ou nos atos comuns do nosso dia a dia. Boa noite, Jesus Silva. É uma satisfação estar com você. Então, com todos vocês, vamos falar um pouco sobre isso. Nós estamos acostumados com uma rotina, ou estávamos acostumados com uma rotina. Essa rotina, para algumas pessoas, incluía sair de casa todos os dias para ir ao trabalho, já que trabalhamos a maioria de nós fora de casa. Algumas pessoas estavam em suas residências, por exemplo, donas de casa, que não precisavam sair de casa para trabalhar fora, trabalham em casa, com suas ocupações diárias, mas aí os filhos saíam para ir para a escola, ou o marido para trabalhar, e assim por diante. Ou seja, houve uma mudança nas nossas rotinas em decorrência da nossa quarentena, essa pandemia nos provocou isso. E aí passamos a ficar dentro de casa, passamos a ficar confinados, e aí passamos a algumas situações de dificuldade de relacionamento no lar. A convivência muito próxima e mais constante leva geralmente a essas dificuldades. Além disso, também a convivência com familiares muito próximos também pode levar a alguns tipos de perturbação no lar, e além disso, as influências espirituais que estão presentes. Existe uma história antiga que fala sobre porcos espinhos. Talvez você já tenha ouvido falar que no passado, quando fazia muito frio, os porcos espinhos se aglomeravam em cavernas, em lugares, e se eles se aproximassem demais, um espinhava o outro, e aí se incomodavam. Se afastassem demais, o frio não conseguia fazer eles ficarem muito tempo longe, então eles voltavam e ficavam nessa situação. Então eles tinham que encontrar um meio termo, nem próximo demais para poder eles se machucarem, se ferirem uns aos outros, e nem longe demais para que o calor um do outro não pudesse ajudar. Isso, mantendo uma distância adequada, os porcos espinhos conseguiam viver. Bom, com a quarentena a gente perdeu muito isso. A gente não consegue manter um distanciamento adequado, porque nós estamos todos dentro de casa. Algumas casas são grandes, as pessoas podem se espalhar dentro de casa, mas mesmo assim, esse estado de ficarmos no mesmo lugar pode levar as pessoas a ficarem, às vezes, de mal uns com os outros, em decorrência dessas pequenas rusgas que temos no dia a dia. Então estamos meio que como esses porcos espinhos, tentando encontrar um equilíbrio na distância. E você imagina as casas que são pequenininhas e que às vezes tem muita gente dentro, e que as pessoas querem assistir televisão, outros querem ouvir rádio, outros querem estudar, outros querem trabalhar dentro de casa, e aí fica muita gente, às vezes tem família que tem 10 membros,
e às vezes só tem 1 ou 2, 3 cômodos, então isso fica muito complicado. Um grupo, uma casa que tenha um espaço maior, isso facilita bastante. Então, no Livro dos Espíritos, né, justamente na questão 456 em diante, que trata da intervenção dos espíritos em nossa vida, né, no mundo corporal, Allan Kardec se questiona se os espíritos realmente influenciam nossa vida, ou se eles estão aqui, mas não causam nenhum efeito sobre nós. E a resposta dos espíritos é que os espíritos realmente eles nos influenciam no nosso dia a dia, nas coisas mais simples, como também nas coisas mais complexas do nosso dia a dia. Então, muitas vezes, esses espíritos estão próximos a nós, ligados ao ambiente físico, né? A gente falou um dia desse sobre casas assombradas aqui, e que alguns espíritos se apegam ao ambiente físico, à casa, porque a casa é minha, a casa é minha. Às vezes a pessoa morre e nem se dá conta que morreu, já que viver essa vida no mundo espiritual não muda muito do que a gente está vivendo aqui no plano material, né? As pessoas não olham para si mesmas, se veem vivas e acham que estão ainda no mundo material e na verdade estão no mundo espiritual. Algumas pessoas se apegam a pessoas, então alguns espíritos se apegam a pessoas. Então, esses espíritos eles estão às vezes, né, nos acompanhando no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas atividades que fazemos na rua e em outros ambientes. E aí eles também nos acompanham até em casa. Então a gente imagina que a gente está em casa com a nossa família, e se cada pessoa da família traz um espírito da rua que nos acompanha porque tem afinidade conosco por algum motivo, então essa casa da gente, além dos habitantes encarnados, das pessoas vivas que ali estão, há outros vivos que estão em outro tipo de plano e que estão ali de alguma maneira influenciando o bem-estar ou o mal-estar dessa família. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o espírito André Luiz, ele narra vários casos, né, que a mediunidade ela acontece das maneiras mais simples. Me lembra, chama a atenção, é que ele vê uma ambulância passando e ele vê o motorista dentro dessa ambulância e há um espírito lá do motorista que parecia estar conversando ou dizendo alguma coisa ao motorista, e o motorista não percebia, o espírito obviamente. E a André Luiz, né, se questiona o amigo espiritual que está acompanhando, se não me engano o espírito Alexandre, sobre essa situação, né? E o espírito responde que nós somos acompanhados por amigos espirituais ou inimigos espirituais, pessoas às vezes que nos são indiferentes, mas que às vezes se afinizam conosco por conta dos nossos vícios, né, das nossas situações do dia a dia, nossos gostos, nossas tendências. E eles nos acompanham e às vezes eles interferem em nossas vidas. Você imagina então que nossa casa ela está de alguma forma cheia de espíritos ou não, né? Vai depender das nossas afinidades, aquelas pessoas que estão próximas a nós e que vão se acostumando com a nossa presença. Então vejamos, os espíritos estão no nosso lar. Sim, respondendo aqui a Pedro, será que um dos motivos da presença dos espíritos é devido a alguém na casa ter mediunidade? A mediunidade, Pedro, por si só não atrai os espíritos. O que atrai os espíritos são as afinidades. O que acontece quando a pessoa tem a mediunidade é que se o espírito percebe que a pessoa consegue de alguma maneira notar-lhe a presença, ele pode tentar chamar mais a atenção desse médium. Se for um médium que não tem uma educação mediúnica, que não tem um estudo, que não tem uma certa vigilância sobre seus pensamentos e sobre seus comportamentos, esse espírito poderá realmente acionar, né, atuar sobre esse médium, provocando algum tipo de perturbação nessa pessoa. Mas por ser médium, não. Só por ser médium, não. A gente lembra que os espíritos dizem que toda a população mundial, ou quase toda, é de alguma forma médium. Só que nós não somos médios todos videntes. Nós não somos todos médios psicógrafos, que é o que escreve. Nós não somos todos médios audientes, que é o que escuta. Cada um de nós tem uma mediunidade diferente e em níveis, em graus diferentes. Então tem gente que vai ter só um pouquinho e tem gente que vai ter um alto nível de mediunidade, ao ponto de, às vezes, ver o espírito como se fosse uma pessoa aqui da Terra encarnada. Então, vejam bem, os espíritos podem causar perturbação na nossa casa, desenvolvendo a animosidade, as pessoas começam a se desentender, né, por conta, sabe, de coisas muito pequenas, estimulando em nós a impaciência, então a gente começa a ficar impaciente com as pequenas coisas. Um copo que cai e quebra é um motivo para uma briga, é um motivo para uma confusão, e é só um copo, né? Às vezes estimulando os ciúmes das pessoas dentro de casa, então o marido com a esposa, o namorado de longe,
reclamando por telefone com a moça, ou ao contrário, né, com o rapaz, aquela coisa toda, criando também pequenas discussões dentro de casa, né, por coisas realmente tolas. Às vezes as pessoas brigam pelo horário que acordam, ou pelo horário que vão dormir, ou porque a televisão está alta, ou porque o rádio está alto, ou que o menino não sai do celular, quer dizer, criam todo tipo de confusão. Esses dias teve um caso, né, caso triste, né, de uma mulher que matou o filho, né, porque ele não saía do celular, né? Então isso foi um fato noticiado em toda a televisão, em todos os meios de comunicação, né, porque ele não saía do celular, ela tirou a vida do próprio filho, né? Então, que coisa absurda, e que isso parece se multiplicar devido ao tipo de vida que nós estamos tendo no momento. Quando eu assistia palestras no passado falando que os países nórdicos, né, aquela ali região da Noruega e por ali tinha muito suicídio, eu não entendia muito porque naquele lugar, já que são países que têm um nível de vida tão bom, né, uma qualidade de vida lá em cima, IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, tão alto, né, as pessoas tendo salários melhores, educação melhor, cidades mais limpas, sabe, mais infraestrutura, salários melhores, tudo melhor. E eu não entendia porque essas pessoas morriam, né? Cometiam suicídio. E uma das situações é justamente essa, da gente ficar trancado dentro de casa. Lá tem, às vezes, um inverno muito rigoroso, onde as pessoas têm muita neve, não podem sair de casa, as pessoas ficam trancadas dentro de casa. Às vezes 3 meses, que é o que dura o inverno. Às vezes tem lugares que fica escuro, né, por mais tempo, por conta do inverno lá. O sol não aparece tanto quanto aqui no Equador, onde a gente está na região intertropical, e essas pessoas acabam realmente passando por um processo bastante complicado e cometendo suicídio, né? E esse suicídio muitas vezes também por influência dos espíritos. A gente vai falar sobre isso outro dia. E às vezes os espíritos provocam fenômenos dentro da nossa casa, fenômenos que realmente assustam as pessoas e também que causam perturbações no lar. Tem a Revista Espírita de 1858, do mês de maio de 1858, a revista publicada por Allan Kardec. Ele começou a publicar essa revista em janeiro, e no mês de maio, junho e julho, ele cita um caso do espírito batedor de Bergzabern. Bergzabern é uma cidade da Alemanha. Eu procurei na internet, é uma cidade belíssima, eu gostaria de conhecer um dia. Ela existe até hoje, e ele narra a história na casa de um alfaiate, por nome Pierre Sanger, e nessa casa tem um garoto de 11 anos, e esse fato aconteceu alguns anos antes, em 1852, em janeiro, 1º de janeiro de 1852, onde a criança dormia, e ao dormir, essa criança de 11 anos, um menino, batidas eram escutadas dentro da casa, e próximo à cama dele, ou na própria cama dele, ou nas paredes. Então, as pessoas começaram a estudar o fenômeno ali, a família, né, o Pierre, que era o pai, e mudou a cama de lugar, né? Colocou a cama no outro lado do quarto, né? Mudando apenas de lado, mas as batidas continuaram, acompanhavam a criança. Mudaram a criança de cômodo e as batidas acompanhavam. Mudaram ele para a casa do médico da família, que mandaram chamar o médico para explicar o que estava acontecendo, e as batidas acompanhavam a criança. Então trouxeram para casa de novo e começaram a prestar atenção ao que acontecia com essas batidas. Às vezes as batidas eram na cama, em vários lugares da cama, e às vezes elas tinham um ritmo, que era um ritmo de marchas militares da época, e até de músicas de salão, essas músicas de valsa, que as pessoas dançavam muito na época, era moda, e tinha um ritmo, e ali as batidas. Então começaram a prestar atenção que a criança, enquanto acontecia essas batidas, ela falava dormindo. Sempre acontecia quando a criança estava dormindo. E aí se foi evoluindo, e a criança começou, primeiro falava coisas ininteligíveis, as pessoas não entendiam, e depois começaram, essa criança começou a falar coisas, sabe, que todo mundo começava a entender, ele dormindo e ele falando com alguém e dando ordens a essa pessoa, dizendo assim, bata 6 vezes, e aí essa batida acontecia 6 vezes. Se ele dizia assim, bata 20 vezes, e as batidas aconteceram 19. A criança dormindo dizia, não, você bateu só 19, bata 20. E aí ele batia mais uma vez. E isso acontecia, bata 100 vezes. E as pessoas ficaram impressionadas, colocaram pessoas da sociedade, da cidade de Bergzabern, para assistir esse fenômeno, a criança dormindo. E a criança dormindo,
e pessoas assistindo, 4, 5, 6 pessoas sentadas no quarto, e ficavam impressionadas, porque a criança falava com alguém que ninguém via, e ao falar, ela mandava essa pessoa que ninguém via fazer coisas, né? Dar tantas batidas, tocar uma batida musical da época, e isso impressionou muita gente, né? E aí esse chamou-se espírito batedor de Bergzaberg. O espiritismo nem existia ainda. O espiritismo, né? O Allan Kardec vai começar a estudar o espiritismo somente uns 3 anos depois. Somente alguns anos depois, de 1857, vai se lançar o Livro dos Espíritos, em abril de 1857. Então foram anos antes do espiritismo surgir, e isso aconteceu no país vizinho ali na Alemanha, e que impressionou muito fortemente as pessoas. Allan Kardec escreve 3 artigos, vocês podem baixar a Revista Espírita do site da Federação Espírita Brasileira, é gratuito, em PDF, podem ler no celular, na televisão, no tablet, no computador, pode até imprimir a Revista Espírita, podem comprar também a Revista Espírita, ela vende no site acho que no site da Federação tem para vender, mas muitos centros espíritas têm para vender. A Federação Espírita do Estado do Ceará tem para vender, ou pelo menos tinha um tempo atrás que eu estive lá, e me lembro de que tinha para vender. São volumes, foram publicações durante anos, né? Só de Allan Kardec de 1858 a 1869, sob o comando de Kardec, e depois que ele desencarnou, em 31 de março de 69, a revista continuou a ser editada e publicada com nova direção e trazendo essas informações dos espíritos para as pessoas da época. Então vejam, a gente diz assim, os espíritos eles influenciam o nosso lar, causando animosidade das pessoas às vezes, eles provocam ciúmes, eles provocam pequenas brigas entre as pessoas, falando ao ouvido das pessoas. As pessoas não veem os espíritos, mas têm às vezes sentimentos. Isso está multiplicado pelo fato de nós estarmos confinados em casa. Quando a gente saía para trabalhar e voltava, ou quando a gente saía para a escola, para estudar, ou para outros afazeres, para uma academia, para malhar, ou dar um passeio na praça, a gente aliviava um pouco essa pressão. Mas no momento que a gente está todo mundo dentro de casa trancado, ou a maior parte de nós dentro de casa sem poder sair, isso obviamente aumentou muito a tensão familiar, provocando um certo nível de sofrimento entre as pessoas. Então, por que os espíritos fazem isso, né? Por que tem espírito que faz um negócio desse, né? Allan Kardec perguntando aos espíritos por que tem espírito que faz maldades, né? E os espíritos respondem que alguns espíritos que estão lá, eles são invejosos, eles sentem inveja da felicidade dos outros e riem dos pequenos contratempos que nós temos no dia a dia, das pequenas coisas, sabe, que a gente se impacienta com um copo que quebra, com uma porta que bate e machuca o dedo da gente, a gente fala palavrão, a gente fica nervoso, irritado, que são coisas pequenas, eles estimulam essas coisas acontecerem. Não necessariamente empurrar a porta para bater, mas ficam apertando a gente de alguma maneira, psiquicamente, né, colocando ideias na nossa cabeça. Eles falam no nosso ouvido, nós não ouvimos claramente, mas nós entendemos intuitivamente essas informações e acabamos desabafando uns nos outros e às vezes magoando uns aos outros. Então vejam bem, uma casa onde as pessoas brigam muito, essa energia que parte do coração das pessoas, do pensamento das pessoas, ela se espalha e impregna os móveis, as paredes, os livros, os utensílios da residência. Quando um médium chamado médium psicômetra ou paranormal psicômetra, que a psicometria é ler, né, só entrega um objeto, e o psicômetra ele é capaz de dizer alguma coisa do proprietário do objeto, mesmo o proprietário não estando presente, né? Então, porque aquele objeto foi impregnado com energia, assim como a gente coloca uma digital, nós passamos uma digital, de certa maneira, magnética para os objetos que nós convivemos, não é um objeto que eu peguei uma única vez na vida, mas aquilo que a gente convive. E aí, alguns médiuns sensitivos, né, com alta sensibilidade, ao adentrarem em alguns ambientes, eles já sentem uma certa carga, assim, sabe? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Sente às vezes um mal-estar, às vezes ficam com falta de ar, às vezes ficam com a sensação de tristeza ou de raiva, porque esse ambiente está totalmente carregado. Do mesmo jeito que a gente tem que fazer a limpeza da nossa residência, a limpeza física, varrendo, lavando, né, tendo esses cuidados de espanar os móveis, também temos que ter o cuidado de fazer uma limpeza espiritual na nossa casa.
Eu me lembro no passado, né, que a gente, quando era criança, a mamãe jogava sal nas paredes, era comum isso as pessoas fazerem. Jogava sal grosso para afastar os espíritos. Como eu mudei muito quando era criança, a gente mudava muito de residência devido ao trabalho do meu pai, a natureza do trabalho do meu pai. Quando a gente mudava, então chegava em lugares, a superstição dizia que a gente devia jogar sal nas paredes para poder afastar os espíritos ruins. Talvez a gente tivesse que ter um outro tipo de comportamento. A Júlia está perguntando aqui, quando uma pessoa é mal e tem espírito mal, tem jeito? Bom, se a pessoa é mala, ela tem que ter consciência de que está fazendo uma maldade para alguém e que precisa melhorar, porque o mal que eu jogo para o outro, eu provoco sofrimento nas pessoas, é possível que essas pessoas também, de alguma maneira, vão sofrer, então esse sofrimento volta para a gente de alguma forma, né? É um efeito bumerangue. Mais cedo ou mais tarde, o mínimo que vai acontecer é que a gente vai despertar a consciência e vai dizer, nossa, como eu fiz pessoas sofrerem com o meu comportamento ruim. A gente não deve ter uma consciência mágica de achar que fazendo bem a gente recebe o bem, fazendo mal a gente recebe o mal. Não é exatamente dessa maneira. Mas por uma justiça distributiva, diz Allan Kardec, né, equitativa, todo mal que a gente provoca as pessoas, a gente está jogando no mundo. E no mundo que a gente vive. É mais ou menos como a gente jogar lixo. A gente joga lixo na calçada e tudo bem, é só um pacotinho de pipoca ali. Porém, né, daqui a pouco esse pacotinho de pipoca ali que ficou ali vai entupir um bueiro e essa água vai invadir minha casa. Então o mal, de certa maneira, ele acaba retornando para nós porque nós vivemos nesse ambiente. Se há espíritos maus nos acompanhando, nós podemos sim nos libertar deles, nos afastar deles, mudando aquilo que os atraiu. Os espíritos maus não vão se aproximar da gente por motivo nenhum. Eles olharam para a gente e viram alguma coisa. Às vezes eles viram que a gente tem um vício que eles também têm, então eles se sentem atraídos por esses vícios. Às vezes eles simplesmente têm inveja da felicidade que a gente tem. Ele está tão bem comigo mesmo, né? E o espírito vê, olha, aquilo ali está bem coisa nenhuma, eu vou provar que ele não está feliz não. E vai lá e começa a infernizar a nossa vida, né? E de alguma maneira atrasar. Então o nosso ambiente, seja o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente residencial ali onde a gente mora, ele está impregnado conosco. Se fizerem aqui em casa um exame de DNA nas paredes, nos móveis, vão encontrar meu DNA, vão encontrar células minhas que vão caindo pelo chão e que um exame vai detectar que eu de fato moro nessa casa, né, que tem por aí alguma maneira um fio de cabelo, alguma coisa. O mesmo acontece com as energias espirituais que nós temos, né? Nossos pensamentos, eles ficam nos lugares de alguma maneira, algum resíduo deles, e esses pensamentos, eles podem ser captados às vezes por espíritos, né, que se aproximam e decidem ficar ali porque estão vendo isso, como alguns médiuns são capazes de perceber essas sensações, esses ambientes. Então, o que seria interessante seria que a gente tentasse mudar um pouco, né, esse ambiente que a gente vive. Não adianta jogar sal na parede, não adianta fazer simplesmente rituais, porque os rituais poderão não afastar os espíritos. Muitas vezes os espíritos riem dos rituais que nós fazemos, que pode ser um chá de flor, pode ser rezar uma missa, alguma coisa assim. O que importa é o pensamento para eles. Olha, uma pessoa, você já deve ter alguma certeza na vida que você vai ter, é que um dia você vai receber uma ligação de São Paulo de alguma operadora. Então, é uma certeza na vida que você vai receber uma ligação, sei lá, de outro lugar do Brasil, de São Paulo, de uma operadora te vendendo um produto, né? E você, ai meu Deus, às vezes nem atende, desliga porque não quer saber, né, dessa conversa. Então, do mesmo jeito, né, os espíritos se cansam, né? Essa operadora uma hora vai cansar, tomara e que pare de ligar. E realmente elas passam um tempo sem ligar para a gente, depois voltam a ligar de novo. E a mesma coisa acontece com os espíritos. Se a gente der atenção a eles, eles vão ficar por aqui. Se a gente realmente se irritar com as pequenas coisas do dia a dia, se a gente ficar brigando com a família, é o que esses espíritos querem, eles vão ficar por aqui se alimentando desse nosso sofrimento, dessas nossas fraquezas. Por outro lado, se a gente não der atenção aos espíritos que nos causam sofrimento e começar a fazer o oposto do que eles nos inspiram a fazer, e que é uma coisa ruim, que causa algum tipo de sofrimento a mim ou a minha família, as pessoas com quem eu trabalho, então eles vão para fazer todo lugar, porque isso aí a gente não consegue mexer com ele não. Mas às vezes eles ficam à espreita, só observando de longe. Na hora que a gente, sabe, dá uma fraquezazinha,
eles voltam lá e começa tudo de novo. Portanto, aquela expressão de Jesus, orai e vigiai, para que coisas ruins não te aconteçam. Então, boas leituras, boas conversas, boas ações são fundamentais para que a gente atraia bons espíritos. A gente só afasta os maus espíritos que vêm para a nossa casa e que causam essas perturbações, nos aproximando dos bons espíritos. Nós nos aproximamos dos bons espíritos fazendo boas leituras, tendo bons pensamentos e tendo boas ações. Não adianta a gente ficar só rezando. A expressão, quanto mais eu rezo, mais o diabo aparece, ela é verdadeira, né, em um certo sentido, que algumas pessoas rezam demais, mas não mudam seus comportamentos e levam sofrimento ao outro e acham que isso é normal, é perfeitamente comum, né, levar o sofrimento ao seu vizinho. Você colocar um som bem alto e incomodar o seu vizinho, que está ali, às vezes nem vem reclamar porque ele está na educação da casa dele lá, sem fazer nada, você acha que isso é normal, isso é bom, mas está levando sofrimento ao seu vizinho. Então, talvez colocar o som no seu nível ali, porque, como o mesmo princípio, a gente joga um papel no chão que não me incomoda, não incomoda ninguém, é só um papel. Porém, quando chover, vai entupir um bueiro que vai encher minha casa de água, ou vai encher a casa de alguém de água. E a gente, às vezes, não percebe isso. Então, muitas vezes, esses espíritos eles vêm em grupos, não é um só, não. Já que nós somos, né, muitos dentro de casa, já pensou se a gente traz só um espírito da rua, que é algum espírito que está acostumado com a gente, com algum vício que a gente tem, seja lá qual for o vício, não vou nem citar. Então, às vezes tem muitos espíritos na nossa casa e que vem cada um com o seu, né? E aí vê, nossa, como está legal aqui, eu vou ficar por aqui. As pessoas estão muito afinizadas comigo e aí esses espíritos começam a ficar nessa residência. Uma vez aconteceu, há muitos anos atrás, uma família passando por muita perturbação. E aí uma pessoa que frequentava o centro espírita me ligou, disse: Júnior, tu podia vir aqui em casa? Já era 11 horas da noite, né? Eu tinha chegado do centro espírita umas 9 horas, tinha descansado, tomado um banho, já tinha jantado, já estava deitado ali lendo um livro para dormir. E aí o telefone liga, diz: Ei, vem, né, toca, né? Vem cá, vem falar comigo aqui que eu estou com um sobrinho aqui que está passando por muito problema. E aí, nessa época não tinha nem veículo, então ela mandou um mototáxi me buscar, foi logo quando inventaram esse negócio de mototáxi. Eu fui parar na casa dessa pessoa, né? Quando eu cheguei lá, estava a família toda reunida, tinha umas 10 pessoas, e o sobrinho, ele nunca ia na casa da avó. E aí, né, essa pessoa que me ligou morava com a mãe, e aí o sobrinho dela foi lá. E o garoto, ele estava em transe mediúnico, ele estava em transe, ele fazia movimentos a esmo, falava sozinho, não saía da cadeira, ninguém conseguia tirar ele da cadeira, ele ficou pregado na cadeira mesmo. E a família, gente chorando, gente perturbada, sem saber o que fazer. Era tarde da noite, as pessoas não sabiam se ligavam para a ambulância para levar para o hospital, mas ele não tinha nenhum tipo de ferimento físico, ia fazer o que no hospital, né? E as pessoas também não querem levar para um lugar que seja de saúde mental, né? A gente tem um certo preconceito também, já não se fazia mais isso já há algum tempo, já dificultava bastante os lugares de saúde mental receberem as pessoas. E as pessoas a família ficou sem saber o que fazer. E aí chamam quem? Chamam o espírita para conversar, né? Para ver o que é que faz. E aí, pela amizade que eu tinha com essa pessoa, eu fui. E quando eu cheguei lá, as pessoas tocavam, puxavam no garoto para ver se ele acordava. Ele não acordava, ele com os olhos fechados, às vezes com os olhos abertos. Os olhos ficavam vítreos, não olhavam para canto nenhum. E aí, quando a gente chegou lá, foi conversar com ele. A primeira coisa a fazer é não tocar. Se a pessoa está sob transe mediúnico, não é tocar na pessoa, mexer na pessoa, isso não ajuda em absolutamente nada. A pessoa não vai voltar do transe porque a gente deu uma chacoalhada nele, né? Pode ser que isso prejudique a saúde do médium, né? E não afaste o espírito. A segunda coisa é não conversar com o espírito. Ali não é um ambiente para a gente fazer um esclarecimento ao espírito. Ali é o momento ali, e principalmente porque era um adolescente ali de 14 anos, e a gente não sabe o quanto ele tinha de mediunidade ou era de uma influência espiritual decorrente do tipo de vida que ele tinha, dos vícios que ele podia ter, dos pensamentos que ele podia ter naquele momento. Então a primeira coisa é não chacoalhar, não pegar nele, nem tocar na pessoa, se possível. Claro que não é proibido, mas se deve evitar.
Segundo, não é conversar com o espírito. Chega lá e perguntando o nome da pessoa, quem vai responder talvez seja o espírito, se a pessoa estiver nesse nível já de sentir a influência espiritual. O que se deve fazer é retirar a pessoa do transe. E se retira a pessoa do transe conversando com a pessoa mesmo, com o médium mesmo, e não com o espírito, falando de coisas do dia a dia, sabe? Coisas tolas do dia a dia, coisas bobas, sabe? E não vai se perguntar tipo que dia é hoje. Ele vai dizer, hoje é 1858, né? Eu estou lá, não sei, né? Na França. Vai lembrar da vida do espírito lá. Então a gente tem que trazer a pessoa para o mundo de hoje, para a vida que ele está vivendo hoje. E aí foi isso que a gente fez, conversando com esse jovem e falando das coisas tolas do dia a dia. Ele era meu aluno na escola, uma escola que tinha na região, e aí eu fui falar com ele sobre os trabalhos escolares. Ele tinha feito, ele disse, vai fazer o trabalho, não vem me dar desculpa, dizer que tu não fez o trabalho para entregar amanhã, eu nem lembrar se tinha trabalho, dizer que não trouxe o trabalho para não chegar e depois aí não vai me encontrar conversa não, eu quero receber o trabalho, ficar conversando. Isso depois de uns 15 minutos, ele só escutando ali, mas com os olhos, sabe, num olhar distante, sem prestar muita atenção, ele foi retornando e aí voltou ao normal, né? E aí o ambiente era muito pesado, a família estava muito sofrida ali, as pessoas estavam chorando, o ambiente era muito carregado, né? O Pedro fala assim, a presença de espíritos pode ser explicada também pelo apego material da casa. Foi o que a gente falou no início, né, dessa live de hoje. Então, às vezes, de repente ali tinha muitos espíritos, né? Tinha 10 pessoas ali, a casa ali, morava ali a avó do garoto, com alguns filhos, né? Alguns filhos eram casados e aí ele veio visitar a avó, mas isso aconteceu outras vezes, eu fui chamado outras vezes porque se repetiu esse fato. E aí a gente recomendou o que a gente recomenda a qualquer situação, qualquer pessoa nessa situação. Diz, olha, vocês têm que fazer uma mudança no comportamento de vocês nessa casa, alguma coisa, né? Primeiro que esse jovem ele precisa ser educado mediunicamente para controlar as suas faculdades, se é possível. O espírito não vai ficar tomando de conta da gente indefinidamente, ele precisa aprender que ele tem condição de comandar essa mediunidade, isso que ele tem, e ele tem que aprender isso. Ele pode ir numa casa espírita ou num centro de umbanda, onde ele achar melhor, que ele achar conveniente, de acordo com suas convicções. Isso vai ajudar. Obviamente não é obrigado a ir a um centro espírita. Você pode pegar o livro dos médiuns, estudar. Existem outros livros que isso vai, por si só, já vai causar alguma modificação na coisa, né? Então, uma coisa bem recomendada fazer o evangelho no lar, né? Trazer a família, sentar num ambiente ali em torno da mesa, né? Ou talvez na sala, e conversar, ler. Se não tem o evangelho segundo o Espiritismo, pode ler a Bíblia e ler uma passagem onde as pessoas vão comentando, faz uma oração, tentam resolver os problemas familiares. Não é exatamente a hora de lavar roupa suja, mas falando do tema da noite, tentar trazer as pequenas coisas do dia a dia que tem a ver com o tema. Isso com certeza ajuda. Isso não expulsa espírito. O rapaz não deixará de ser médium por isso, mas traz equilíbrio. E esse equilíbrio emocional, espiritual que ele precisa, vai ter que acompanhá-lo ao longo de toda a vida. O Mateus diz assim, os obsessores podem ser espíritos desconhecidos ou precisa ter alguma ligação pretérita, né? Carol que está perguntando. Meus queridos, as duas situações. Você pode ir passando na rua e um espírito ir passando e ver você e se interessar por você, até pela sua beleza física, ou até por um vício, ou por alguma coisa particular. Eu, como professor, sempre tive uma sensação de que tinha um amigo espiritual que também tinha sido professor em alguma outra vida, porque eu passei por tantas situações na escola e que eu acabava encontrando a solução assim do nada, e às vezes eu não tinha nem experiência para solucionar aquilo, né? E já vi tantas pessoas falarem assim no trabalho. Meu amigo Marcial Silva dizia que ele era radialista, ele dizia que muitas vezes ele ia para o programa sem ter nada na mão para fazer o programa, que tinha um programa jornalístico que passava na rádio em Barbalha. E quando ele chegava para dizer, meu Deus, o que é que eu vou fazer hoje? E aí de repente vinha uma inspiração, ele fazia um programa melhor do que se ele tivesse programado. Então nós temos espíritos atrasados que nos acompanham, mas também temos espíritos evoluídos, amigos espirituais de vidas passadas que nos acompanham. Podem ser inimigos de vidas passadas, como também podem ser amigos. Podem ser pessoas eventuais, pessoas que nós estamos encontrando, espíritos que nós estamos encontrando pela primeira vez em nossa existência, né? Porque isso é possível, né? Só encarnados são 7 bilhões de seres humanos, fora outro tanto que tem no mundo espiritual.
E a gente pode se deparar com isso. Então, por que vocês estão aí nesse momento? Porque tem uma afinidade com o tema, às vezes com amizade com a pessoa que está fazendo o tema, seja aqui no YouTube, em outro vídeo. A gente assiste uma coisa por afinidade. A gente não vai assistir uma coisa que a gente não gosta. A gente vai ler um livro por afinidade com o tema, com o autor. Né? Você quer assistir uma palestra daquele palestrante fulano, você gosta dele, e aí é famoso e você vai lá e assiste nesse sentido. Então, a gente tem duas maneiras de fazer a mudança dessa perturbação no lar. Primeiro, do ponto de vista puramente material, a gente tem que organizar a rotina familiar, já que a gente tinha uma rotina lá fora. Essa rotina se quebrou com a quarentena, né? A gente passou a ficar no mesmo espaço. Então, primeiro, a gente pode separar um dia para a gente fazer o dia do filme na família. Então, senta a família para assistir um filme. Tem as redes sociais aí, tem os aplicativos de filme, ou alguém tem em casa. E aí a gente assiste um filme todo mundo junto, faz a pipoca, assiste todo mundo em casa. Outra situação, marcar um dia para a gente estudar. A gente, olha, toda quinta-feira a gente vai estudar tal. Você pode utilizar esse espaço aqui, você pode utilizar os outros centros espíritas. Né? Eu vi aí que uns amigos do Lar Espírita, o Jeffs, que é o Grupo Espírita da Fraternidade Mancha, ele está presente na live. Né? Você tem também o CEMIL, que é o Centro Espírita Missionário da Luz, que tem também nas terças, nas quintas e nos sábados. Tem o Bom Samaritano na cidade do Crato, que tem também lives. Estão acontecendo as reuniões, só que é através das redes sociais. E a gente pode aproveitar esse momento, como agora, assistir a live e quando terminar, juntar a família e debater sobre o tema. Né? E aí ser um momento de estudo. Ou pegar realmente um livro, seja qualquer outro livro, não precisa ser espírita, para estudar. Importa até juntar todo mundo para que as pessoas conversem. As pessoas também podem ter um dia para fazer brincadeira. Se tem criança em casa, brincadeira de cobra cega, sei lá o que for, para fazer atividades que divirtam as crianças e também os adultos. Pode ser jogar xadrez, jogar dominó, jogar baralho, fazer coisas que as pessoas possam estar juntas. Né? Não dá para ficar cada um no canto. O problema é que às vezes está um jovem no quarto mexendo no celular, o outro está na internet mexendo no computador, o outro está fazendo ali uma coisa. A professora Gódiva está dizendo aqui, a UEC faz estudo do Evangelho toda terça-feira à noite, das 19 às 19h30, né? Imagino que pelo Instagram também, Gódiva. E aí, quer dizer, tem vários centros espíritas, e não, isso só aqui na nossa região, no Cariri cearense. Mas se a gente entrar no YouTube, a gente vai ver também outras coisas. Também a gente pode tirar um dia para fazer a arrumação da casa, e isso obviamente já está acontecendo, devido às atividades. Pode ter um dia também para lavar roupa suja, né? A roupa suja da família. A gente pode ter um dia em que a gente chegue lá, pode fazer tipo uma caixinha e colocar um papelzinho dentro com uma reclamação de alguém da família. Se a família for grande, digamos 10 pessoas, e aí você vai lá, cria um papelzinho e coloca dentro da caixinha lá de reclamações. Reclamo porque mamãe fez isso e eu não gostei. Às vezes a pessoa não tem espaço para dizer a sua própria mãe, isso é possível. Às vezes a pessoa não tem espaço para falar para o irmão, porque às vezes os dois não se entendem. Então você pega um papelzinho, né, e coloca lá numa caixinha e semanalmente, digamos um domingo, sei lá, um sábado, tira 1 hora por semana, a gente vai ler e às vezes não julgar o outro. Então, olha, fulano às vezes pode ser uma coisa anônima também, de alguma coisa que alguma insatisfação. E as pessoas saberem que o outro está insatisfeito com alguma situação que alguém, né, vivenciou ali, por conta da gente estar vivenciando a quarentena. E, obviamente, essencialmente, a gente fazer o estudo do Evangelho no lar. Não é obrigatório fazer o estudo do Evangelho no lar, mas é uma coisa boa, porque a gente estudando o Evangelho não é somente a gente conhece a doutrina espírita, e também a gente cria um clima de harmonia no nosso ambiente físico, naquela situação que a gente está vivendo. Eu gosto de lembrar de uma história que eu li num dos livros da Zíbia Gasparetto, faz muitos anos, eu nem lembro o nome do livro, mas eu acho interessante que a Zíbia narra nos seus romances, né, o espírito Lúcius, que é o espírito que escreve os livros da Zíbia, escrevia o livro da Zíbia, em que uma mulher estava em sua casa fazendo a leitura do Evangelho sozinha, uma senhora idosa no seu quarto. Um espírito ia passando na rua e viu uma luz na janela do primeiro andar daquela casa. Mas não era uma luz física, ele percebeu que era uma luz diferente, não parecia ser uma lâmpada incandescente comum, era uma luz diferente. E esse espírito entrou na casa, e não tinha ninguém para proibir de entrar. Então ele entrou e subiu as escadas, foi até o quarto. Quando ele chegou lá, ele percebeu que a luz emanava do coração daquela mulher que estava lendo o livro. Ele se aproximou e leu e viu que a capa do livro era diferente, estava lá escrito Evangelho segundo o Espiritismo.
Ele não entendeu aquela situação porque ele nunca tinha visto ninguém com a luz brilhando no coração. Ele estava acostumado com lâmpada, ele estava acostumado com o mundo que ele vivia. Mas ele era um espírito, ele tinha desencarnado e vivia perambulando pelas ruas. A família não reconhecia mais, ele virou espírito e ninguém sabia que ele existia. Ele achava que devia ser visto por outras pessoas, mas não era visto. Ele não entendia o que aconteceu comigo, né? Eu passei mal e agora estou aí, ninguém me vê mais. Ele não tinha noções sobre espiritualidade, sobre vida após a morte. O que aconteceu foi que ele sentou-se no chão e, embora ela estivesse lendo e ele não escutasse claramente os pensamentos dela, porque assim, os espíritos eles escutam o nosso pensamento, mas é preciso que eles direcionem isso, essa vontade, né? Não é obrigado, do mesmo jeito que eu posso passar numa rua cheia de gente do comércio e não reconhecer todo mundo, né? Só aquela pessoa que me chama a atenção, porque é uma questão de afinidade. Ele sentou e observava ela, e ela, enquanto lia, ela chorava, emocionada, talvez com algum problema que ela vivenciasse, mas ela orava enquanto lia o livro e o seu coração se iluminava cada vez mais. E então ele também começou a chorar com a emoção dela. Não foram suas palavras, não era aquilo que ela estava lendo, era o sentimento que tinha no coração dela. E isso tocou a ele, porque ele também começou a chorar, porque ele estava em sofrimento. Ele estava vivendo nas ruas sem saber o que fazer. Ele não tinha mais uma vida, ele não tinha mais um trabalho, ele não tinha mais um lar. As pessoas não o reconheciam, não sabiam que ele estava por ali, né? E ele não conseguia fazer-se perceber pelas pessoas. Então ele estava sofrendo muito. Então, ao ver aquela pessoa sofrendo também e encontrando na oração equilíbrio, sabe, sustentáculo, conforto, ele também começou a chorar e também começou a rezar junto com ela. Nesse momento aparecem espíritos que se aproximam dele, né, e o levam, fazem ele adormecer e o levam para um outro lugar para que ele consiga ter o socorro necessário. Então, para a gente ver a importância de ter espíritos próximos a nós, né, que estão ali nos socorrendo, nos ajudando, e nós podemos atrair esses espíritos. O Pedro pergunta: velas acesas em casa atraem espírito? O que atrai espírito é o pensamento da gente, é o sentimento da gente, são os vícios da gente, ou seja, é uma questão de afinidade. As nossas qualidades morais também atraem os espíritos. O que eu acabei de narrar foi que o espírito passou e viu lâmpadas acesas na casa, mas o que lhe chamou a atenção, que toda a casa tinha lâmpada acesa, foi uma luz de uma coloração diferente, que ele achou que não era uma luz material. E quando ele chegou, ele viu o coração da mulher que estava iluminado, porque ela estava ali em oração, em leitura, com pensamento, né, com pensamento elevado. Então, a ideia de que as pessoas têm ainda que uma vela acesa atrai o espírito não é necessariamente isso. Talvez um espírito muito católico que não tenha se perdido ainda desses hábitos católicos, ele possa chamar a atenção aquilo ali. Mas isso muito mais no princípio, porque à medida que ele vai passando no mundo espiritual o tempo, ele vai vendo que a vela é uma luz, né? Tem uma luz ali como uma luz incandescente, como uma luz de LED, como qualquer outra luz. E que o mais interessante é que a gente tenha um coração iluminado por bons sentimentos, né? Uma mente iluminada por bons pensamentos. Existe uma frase muito interessante que as mãos que se estendem para ajudar quem necessita são mais importantes e mais abençoadas do que os lábios que oram. Então, orar é importante, é bom, mas se as nossas mãos não chegam aos outros para ajudar, tem coisa tão simples, né, que a gente pode fazer, às vezes varrer a calçada do vizinho. Não quero fazer isso não, mas de repente o vizinho não pode fazer, a gente faz. Ou uma coisa simples como ir comprar uma coisa para o vizinho que é idoso, que não pode ir comprar, e a gente não quer, né, que ele adoeça, e tantas coisas. Se nós vivemos no mundo pensando que estamos sozinhos nesse mundo, se nós não vivermos em cooperação, em colaboração, em solidariedade, a tendência é a gente se destruir. Mas à medida que o mundo passa, né, a história passa, o tempo passa, a gente vê que há cada vez mais pessoas boas no mundo. Nós não devemos nos influenciar só pelas coisas, notícias ruins que acontecem, sabe, que estão se passando na televisão o tempo todo. E temos que lutar pelos nossos direitos políticos, pelos nossos direitos constituídos historicamente através de muitas batalhas nas ruas, sabe, nos lugares certos. Mas é importante que a gente também faça essa batalha dentro do nosso coração no dia a dia. Godwin diz assim: há simpatias que dizem não acender velas para os mortos dentro de casa, mas no quintal. Conheço muitas histórias de tipo contado por idosos, né? Contadas por idosos sobre esse tipo. Eu também conheço, minha mãe uma vez acendeu uma vela dentro de casa
relata ela, eu me lembro desse dia, foi um dia de finados para um parente desencarnado, e aí ela começou a sentir cheiro de podridão dentro de casa. Eu tinha 8 anos nessa época, 7 anos, e me lembro que ela tirou a vela, colocou no quintal e foi rezar por ele lá fora, e segundo ela, o cheiro passou. Então, é o ato dela rezar por aquela pessoa, dela se importar com aquela pessoa. Os espíritos atrasados, eles trazem um odor desagradável. Os espíritos evoluídos trazem um odor agradável. Alguns quando chegam, a gente sente cheiro de rosas, sabe? De pétalas de rosas, de flores, de perfumes. Que espíritos evoluídos, eles às vezes provocam isso em nós, no ambiente que a gente está. O espírito Joana de Ângeles provocava, o espírito Meimei provocava, Sheila provocava esses ambientes agradáveis, de odores agradáveis, e espíritos atrasados. A pessoa por quem minha mãe estava rezando havia sido assassinada, e porque ela tinha uma vida um pouco complicada. Então era um espírito provavelmente atrasado, e ao chegar lá em casa, os pensamentos dele não era o corpo material. Já fazia muitos anos que ele tinha desencarnado, né? Ele desencarnou quando eu tinha 1 ano de idade. Mas os pensamentos dele eram pensamentos atrasados, de raiva talvez, de ódio, sei lá. Isso pode ter influenciado, e a minha mãe sentido. Eu não me lembro de ter sentido o cheiro, mas me lembro dela ter falado sobre isso e que incomodou. Então não é o fato de ser dentro de casa, é o fato de ela ter orado por aquela pessoa, pedido que ela encontrasse seu caminho, sua paz. E isso ajuda o espírito, né? Isso pode de alguma maneira beneficiar o espírito. Mas acender a vela no quintal dentro de casa não vai fazer diferença nenhuma, como também não acender não vai fazer diferença nenhuma. Os espíritos se aproximam de nós, né, quando eles desencarnam aí um familiar, como um pai, uma mãe, alguém, quando a gente pensa neles, então eles vêm e eles querem saber, olha, tu está pensando em mim. E isso para eles é confortador, porque eles percebem que a gente reconhece, que a gente tem saudade. Isso é muito bom, é tão bom quando a gente tem alguém muito longe que liga para a gente, né? A gente, olha, fulano lembrou de mim, isso é muito legal. Então isso é importante. Então a gente está chegando no final, queria agradecer a presença de todos vocês, né? Lembrar que todas as terças e sextas a gente está aqui fazendo live de algum tema. A gente vai falar na próxima live, que é sobre solidão e suicídio. Fiquei sabendo que hoje no Crato, na cidade do Crato, de ontem para hoje, ou essa semana, não sei especificamente, 2 pessoas cometeram suicídio, né? Então, solidão e suicídio será o próximo tema da nossa live. Como é que a gente pode entender um pouco isso? Próximo domingo eu estarei no programa Espiritismo Nova Era, na Rádio Progresso, Juazeiro do Norte, meio-dia. A gente vai conversar um pouquinho lá, quem quiser acompanhar, e vai transmitir também pelo Instagram, essa mesma conta, quem quiser acompanhar. E todos os centros espíritas estão fazendo essas lives. Então, como eu disse, o Semil, o Bom Samaritano, o Paulo de Tarso, o Jeffes, são as casas espíritas aqui da região. É só entrar nas páginas, ver as datas e acompanhar e assistir. Vale a pena. Nossos amigos estão sempre discutindo os temas espíritas dos mais diversos. A gente também está salvando essa live, além de estar no Instagram, num canal do YouTube que a gente criou para colocar lá, que tem gente que não tem Instagram, não tem Facebook, e aí me entrou em contato comigo, então vou criar um canal e vou colocar a live lá. E aí o canal Reflexão Espírita vai estar salvo aqui na bio. Você vê lá, vê o link, você clica, daqui a pouco vai estar lá e assiste a live do início ou a parte que lhe interessar, que lhe faltou. Então eu queria agradecer a vocês, amigos, que participaram, a Godiva, ao Pedro Ivan, a Samara, a Jéssica Gonçalves, o Washington, professor Washington, meu amigo Vigílio, professor Vigílio, que está também, a psicanalista Thelma, o Matheus e a sua esposa Carol, mais gente aqui, o Raimundo Lobo também, a Nunes Neta, Kelinha Liberato, Júlia, a radialista Júlia, Iris, Carol está aqui, a Ótica Ságita, mais gente aí, então, La Fratérrima Sheila, então tem um monte de gente. Então eu queria agradecer a Juliana, a minha ex-aluna Juliana, o Miguel, então um monte de gente aí que eu não consigo ver todo mundo, então José Bezerra Leite, a Maria Sálvia. Então meu abraço a todos vocês, muito obrigado pela presença. Se alguém tiver dúvidas, sugestões, quiser discutir, estamos aí, tem um direct, pode falar,
pode conversar com a gente, dar alguma opinião. Então, meu abraço a todos vocês, uma boa semana, né? Então, a gente vai se ver esses dias aí, terças e sextas, a gente fazendo, eu estou até meio perdido, sei nem que dia é hoje direito, se é terça ou é sexta, hoje é sexta-feira. Então, terça-feira a gente está aí, o efeito do confinamento, a gente não sabe nem que dia da semana direito é. Terça-feira a gente vai falar sobre solidão e suicídio. E aí, domingo, no programa Espiritismo Nova Era, meio-dia, Rádio Progresso Juazeiro do Norte. Meu abraço a todos e uma boa noite.